Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 4. Influências espirituais e a mente. Religião e saúde. A religião pessoal é da mais alta importância. João escreveu a Gaio: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 2. A saúde do corpo depende em grande parte da saúde da alma. Portanto, quer comais, quer bebais, ou o que quer que façais, fazei tudo para a glória de Deus. A religião pessoal revela-se pelo comportamento, pelas palavras e atos. Produz crescimento, até que afinal a perfeição reivindica o elogio do Senhor. Estais perfeitos nele. Colossenses 2, verso 10. A religião pura traz serenidade, calma e força. A religião pura, imaculada, não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Tal religião é necessária à saúde e felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma e, com um açoite, expulsa os pecaminosos intrusos. Assomando ao trono, ela consagra todos por sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada ao brilho do amor de Deus. Com este vem a serenidade e calma. Aumenta a força física, mental e moral, porque a atmosfera do céu, como um agente vivo, atuante, enche a alma. Cristo, a esperança da glória, é formado em nós. Deus é a fonte de vida e alegria. Deus é a fonte de vida, luz e gozo para todo o universo. Como raios de luz do sol, como correntes de água irrompendo de fonte viva, assim dele dimanam bênçãos para todas as suas criaturas. E onde quer que a vida de Deus se encontre no coração dos homens, derramar-se-á em amor e bênçãos aos outros. Todos recebem vida de Deus. Todos os seres criados vivem por vontade e poder de Deus. São recipientes da vida do Filho de Deus. Por muito hábeis e talentosos que sejam e grandes suas capacidades, são abastecidos de vida da fonte de toda a vida. Ele é o manancial, a fonte da vida. Só ele, que unicamente possui imortalidade, vivendo em luz e vida, podia dizer: tenho autoridade para entregar a vida e também para reavê-la. Satanás usa influências da mente sobre a mente. Expulso do céu, Satanás estabeleceu seu reino neste mundo, e desde aquele tempo tem porfiado incansavelmente por afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Usa o mesmo poder de que se serviu no céu, a influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, acariciam os fortes, corruptores sentimentos de Satanás e exercem um poder dominante, coercivo. Sob a influência desses sentimentos, os homens ligam-se entre si, formando confederações em sindicatos e em sociedades secretas. Há em operação no mundo forças que Deus não tolerará por muito tempo mais. O estudado propósito de Satanás de empregar faculdades para finalidades egoístas. Satanás tem redes e laços, como os laços dos passarinheiros, todos preparados para apanhar as almas. É estudado desígnio seu que os homens empreguem as faculdades que lhes foram dadas por Deus para fins egoístas, de preferência a entregá-las para a glória de Deus. Deus deseja que os homens se empenhem em trabalho que lhes traga paz e alegria e lhes produza proveito eterno. Satanás, porém, quer que concentremos nossos esforços no que não aproveita, nas coisas que perecem com o uso. Transgressão não trouxe uma nova ordem de energias e paixões. Não devemos supor que desde a transgressão de Adão, Deus tenha dado aos seres humanos uma nova ordem de energias e paixões, pois isto daria a ideia de que Deus tivesse intervindo para implantar no gênero humano propensões pecaminosas. Cristo iniciou sua obra de transformação logo que o homem transgrediu,
a fim de que, pela obediência à lei de Deus e fé em Cristo, eles pudessem reaver a perdida imagem de Deus. Cada qual tem de escolher uma de duas bandeiras. Aqui se dará o grande desfecho. Aqui estão os dois grandes poderes confrontando-se: o príncipe de Deus, Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, Satanás. Aqui se ferirá o conflito aberto. Só há no mundo duas classes, e cada ser humano se alinhará sob uma das duas bandeiras: a bandeira do príncipe das trevas ou a bandeira de Jesus Cristo. O pecado afeta o ser todo. O pecado afeta o ser todo. Assim também se dá com a graça. É o coração obstinado que tem rebaixado as faculdades da alma. Todos quantos quiserem aprender a ciência da salvação precisam ser submissos estudantes na escola de Cristo, para que o templo da alma se possa tornar a morada do Altíssimo. Se quisermos aprender de Cristo, a alma precisa esvaziar-se de todos os seus orgulhosos bens, para que nela Cristo imprima sua imagem. A cruz confere à mente humana o devido nível. Que dá à mente humana o devido nível? A cruz do Calvário. Olhando a Jesus, autor e consumador de nossa fé, todo desejo de glorificação egoísta é lançado por terra. Ao termos a devida visão, vem um espírito de humilhação do próprio eu que promove abatimento e humildade de espírito. Ao contemplarmos a cruz, somos habilitados a ver a maravilhosa providência por ela trazida a todo crente. Deus em Cristo, devidamente visto, nivelará o orgulho e exaltação humanos. Não haverá exaltação de si mesmo, mas verdadeira humildade. O homem torna-se completo em Cristo. Cristo traz seus discípulos em viva comunhão com Ele e com o Pai. Mediante a operação do Espírito Santo na mente humana, o homem torna-se completo em Cristo Jesus. A união com Cristo promove um laço de união entre uns e outros. Esta união é a mais convincente prova ao mundo da majestade e virtude de Cristo e de seu poder de tirar o pecado. Só Deus pode elevar o homem na escala do valor moral. O valor do homem, tal como Deus o estima, é por sua união com Cristo, pois Deus é o único ser capaz de elevar o homem na escala do valor moral pela justiça de Cristo. A honra e a grandeza mundanas valem simplesmente aquilo que o Criador do homem lhes atribui. Sua sabedoria é loucura, fraqueza a sua força. O egoísmo e seus frutos. O egoísmo é a essência da depravação, e devido a se terem os seres humanos submetido ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu um centro. O homem almeja governar sobre os seus semelhantes. Afastando-se de Deus e dos semelhantes em seu egoísmo, segue suas irrefreadas inclinações. Age como se o bem dos outros dependesse de se submeterem à sua supremacia. A vitória pode ser alcançada. Mediante o cultivo de justos princípios, pode o homem alcançar a vitória sobre a tendência para o mal. Se ele for obediente à lei de Deus, seus sentimentos não continuarão por mais tempo torcidos e deformados. As faculdades não são por mais tempo pervertidas e esbanjadas por se exercitarem em objetivos que são de molde a levar ao afastamento de Deus. Mediante a graça concedida pelo céu, as palavras, os pensamentos e as energias podem ser purificados. Pode formar-se um novo caráter e ser vencido o vil pecado. Mente vacilante, começo da tentação. O começo de ceder à tentação está no pecado de permitir que a mente vacile, seja incoerente com a vossa confiança em Deus. O maligno está sempre à espreita de um ensejo para desfigurar a Deus e atrair a mente para o que é proibido. Se ele puder, fixa-la nas coisas do mundo,
Procurará excitar as emoções, despertar as paixões, firmar as afeições no que não é para vosso bem. Pertence-vos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente. A obra a que Cristo nos chama é a de vencer progressivamente o mal espiritual em nosso caráter. As tendências naturais devem ser vencidas. O apetite e a paixão precisam ser dominados e a vontade inteiramente posta do lado de Cristo. Ninguém precisa perder a esperança por motivo de tendências herdadas. Satanás está sempre alerta para enganar e desencaminhar. Ele usa todo o encantamento para atrair os homens para a larga estrada da desobediência. Ele está empenhado em confundir os sentidos com sentimentos errôneos e remover os marcos divisórios, colocando sua falsa inscrição nos marcos que Deus estabeleceu para assinalar o caminho certo. É porque estes maus instrumentos são empenhados em eclipsar a alma todo raio de luz, que seres celestiais são encarregados de fazer seu trabalho de ministério, guiando, guardando e controlando os que hão de ser herdeiros da salvação. Ninguém precisa perder a esperança por causa das herdadas tendências para o mal. Mas quando o Espírito de Deus convence do pecado, o malfeitor tende a arrepender-se e confessar e abandonar o mal. Fiéis sentinelas estão de prontidão para guiar as almas em veredas certas. Participante do pecado por motivo da associação. A alma que foi transviada por más influências e se tornou participante do pecado por associar-se com outros, agindo contrariamente ao espírito e caráter de Deus, não precisa desesperar. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, 26. Cristo não é só sacerdote e intercessor por nossos pecados, mas a própria oferta. Ele se ofereceu uma vez por todas. A obra de Satanás é desanimar, a de Cristo inspirar esperança. Nem por um momento reconheçais as tentações de Satanás como estando em harmonia com vosso próprio espírito. Fugi delas, como o faríeis do próprio adversário. A obra de Satanás é desalentar a alma. A de Cristo é inspirar fé e esperança ao coração. Satanás procura transtornar nossa confiança. Diz-nos que nossas esperanças assentam em falsas promessas e não na segura e imutável palavra daquele que não pode mentir. Remédio para toda sorte de tentação. Há um remédio para toda espécie de tentação. Não somos entregues a nós mesmos a combater o combate contra o próprio eu e a natureza pecaminosa em nossas forças finitas. Jesus é poderoso ajudador, apoio infalível. Ninguém precisa falhar ou ficar desanimado quando foram tomadas tão amplas providências em nosso favor. O sangue de Cristo, o único remédio. A lei de Jeová é amplíssima. Jesus declarou positivamente a seus discípulos que esta santa lei de Deus pode ser violada mesmo por pensamentos e sentimentos e desejos, bem como em palavras e atos. O coração que ama a Deus sobre todas as coisas não há de maneira alguma de inclinar-se a estreitar seus preceitos às menores reivindicações possíveis, mas a alma obediente, leal, há de prestar alegremente plena obediência espiritual quando a lei é vista em seu poder espiritual. Então há de os mandamentos penetrar na alma em sua força real. O pecado parecerá extremamente pecaminoso. Não mais a justiça própria, presunção, o honrar-se a si mesmo. Desaparece a segurança baseada em si mesmo. Profunda convicção de pecado e aversão de si mesmo, eis o resultado e a alma em seu desesperado senso de perigo. Apodera-se do sangue do Cordeiro de Deus como seu único remédio. Defrontando o desafio do tentador. Satanás virá ter convosco dizendo: sois pecador.
Não permitais, porém, que ele vos encha a mente com o pensamento de que por isso que sois pecador, Deus vos tenha rejeitado. Diz ele: sim, sou pecador, e por essa razão preciso de um Salvador. Preciso de remissão e perdão, e Cristo diz que se for ter com ele, não perecerei. Em sua carta para mim, leio: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Eu crerei na palavra que me deixou, obedecerei às suas ordens. Quando Satanás vos diz que estáis perdidos, respondei: sim, mas Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Quanto maior meu pecado, tanto maior minha necessidade de um Salvador. A atenção desviada da confusão para as obras de Deus. Deus convida suas criaturas a volverem a atenção da confusão e perplexidade que os cerca e admirarem as obras de suas mãos. Os corpos celestes merecem ser contemplados. Deus os fez para benefício do homem, e ao estudarmos as suas obras, anjos de Deus estarão ao nosso lado para nos iluminar a mente e guardar-nos dos enganos satânicos. O que a religião faz? A verdadeira religião enobrece a mente, refina o gosto, santifica o juízo e torna participante da pureza e santidade do céu o seu possuidor. Traz para perto de nós os anjos e nos separa mais e mais do espírito e influência do mundo. Faz parte de todos os atos e relações da vida e nos dá o espírito de moderação. E o resultado é a felicidade e a paz. Aumenta a capacidade intelectual. Como no caso de Daniel, na exata proporção em que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Melhora a saúde física. Torne-se entendida a mente, e a vontade se coloque ao lado do Senhor, e haverá uma melhora maravilhosa da saúde física. Fazer o que é reto é o melhor remédio. A consciência de fazer o que é reto é o melhor remédio para o corpo e a alma enfermos. A bênção especial de Deus que repousa sobre o recebedor é saúde e vigor. Aquele cuja mente está calma e satisfeita em Deus encontra-se no caminho certo para a saúde. Ter a consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós e de que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações é realmente uma satisfação. Saber que temos um amigo que jamais falha, a quem podemos confiar todos os segredos da alma, é uma felicidade que as palavras jamais podem expressar. O amor de Jesus circunda a alma de fragrante atmosfera. A alma dos que amam a Jesus será circundada de pura e fragrante atmosfera. Há alguns que ocultam a fome de sua alma. Estes serão grandemente auxiliados por uma palavra terna ou uma bondosa lembrança. Os dons celestiais, gratuita e abundantemente concedidos por Deus, devem ser, por sua vez, gratuitamente concedidos a todos quantos chegam dentro do círculo de nossa influência. Revelamos assim amor de origem celeste e que aumentará à medida que é francamente usado em beneficiar os outros. Assim glorificamos a Deus. Resultados de um momento de irreflexão. Uma salvaguarda removida da consciência, a condescendência com um só mau hábito, uma única negligência das altas reivindicações do dever, pode ser o princípio de um procedimento de engano que vos passará para as fileiras daqueles que servem a Satanás, enquanto estáis todo o tempo professando amar a Deus e a sua causa. Um momento de irreflexão, um só passo errado, pode volver toda a corrente de vossa vida para a direção errada. Deus não opera milagre para evitar a má colheita. O Senhor manda-nos advertências, conselhos e repreensão para que tenhamos oportunidade de corrigir nossos erros, antes de se tornarem nossa segunda natureza. Mas se recusamos ser corrigidos, Deus não intervém para frustrar as tendências de nosso próprio procedimento. Ele não opera milagre para que a semente semeada não germine e produza fruto.
O homem que manifeste uma infiel audácia ou uma obstinada indiferença para com a verdade divina estará apenas colhendo o produto de sua própria sementeira. Essa tem sido a experiência de muitos. Ouvem com estoica indiferença as verdades que outrora lhes comoviam a alma. Semearam a negligência, a indiferença e a resistência à verdade, e tal é a colheita que recolhem. A frieza do gelo, a dureza do ferro, a impenetrável e insensível natureza do granito, tudo isto encontra um paralelo no caráter de muitos professos cristãos. Foi assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus falou ao rei egípcio pela boca de Moisés, dando-lhe as mais impressionantes provas do poder divino. Mas o monarca recusou obstinadamente a luz que o teria levado ao arrependimento. Deus não mandou que um poder sobrenatural endurecesse o coração do rebelde rei, mas como Faraó resistisse à verdade, o Espírito Santo se retirou e ele se deixou ficar nas trevas e incredulidade que preferira. Pela persistente rejeição da influência do Espírito, os homens se desligam de Deus. Ele não tem em reserva instrumento mais poderoso para iluminar-lhes a mente. Nenhuma revelação de sua vontade pode alcançá-los em sua incredulidade. Moldando nosso ambiente em vez de ser por ele moldados. Há males que o homem pode atenuar, mas jamais remover. Ele deve vencer os obstáculos e formar seu ambiente em vez de ser por ele moldado. Ele tem margem para pôr em prática seus talentos, pondo em ordem e harmonia onde há confusão. Nesta obra pode ele ter auxílio divino se o reclamar. Não é deixado a lutar com suas próprias forças contra as tentações e provas. Foi autorizado a ajudar um que é poderoso. Jesus deixou as cortes reais do céu e sofreu e morreu num mundo degradado pelo pecado, para que pudesse ensinar o homem a passar pelas provas da vida e vencer as suas tentações. Aqui está um modelo para nós. Deus deseja que a mente se renove. Deve ser varrido o lixo dos princípios e práticas duvidosos. O Senhor deseja que o entendimento seja renovado e o coração cheio dos tesouros da verdade. Tratar judiciosamente com mentes diversas. Todos nós precisamos estudar o caráter e maneiras, a fim de que saibamos lidar judiciosamente com mentes diversas e podermos envidar os melhores esforços para ajudá-los a compreender a palavra de Deus e levar uma verdadeira vida cristã. Devemos ler a Bíblia com eles e desviar sua atenção das coisas temporais para seus interesses eternos. É dever dos filhos de Deus ser missionários seus, tornando-se familiarizados com aqueles que carecem de auxílio. Se alguém está cambaleando sob o peso da tentação, seu caso deve ser considerado cuidadosamente e tratado prudentemente, pois seu interesse eterno está em jogo e as palavras e atos dos que trabalham em seu favor podem ser um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Inflexível princípio assinala os discípulos de Jesus. Inflexível princípio assinalará a direção dos que se assentam aos pés de Jesus e dele aprendem.